Gravando. Olá, meu querido pessoal do YouTube, do canal Neinha Santos. Estou aqui mais uma vez para mais um episódio da família Salvem. Antes de começarmos o final da história, hoje é o grande final da história da família Salvem, quarto vídeo. Então, antes disso, eu quero pedir encarecidamente que você dê o seu joinha. Como é importante você curtir, você gostar do vídeo. Isso é uma empatia. Eu penso isso. Quando eu abro um vídeo no YouTube, eu sempre curto, né? Dou um ok ali, um joinha, me inscrevo no canal e ativo o sininho. Mesmo que eu não conheça a pessoa, porque é uma maneira de eu ajudar. Eu sei que com essas três ações, joinha, se inscrever e ativar o sininho, eu sei que isso faz com que o canal cresça, chegue a mais pessoas. E é justamente isso que eu peço para você também no canal Neinha Santos. Se você está chegando hoje aqui no canal, olha, hoje é o quarto vídeo de uma história que começou e foi contada em 4 vídeos. Então hoje é o último da série de 4. Aí você precisa assistir os anteriores, né, para poder acompanhar a história. O título dessa história é O Poder da Metade. Nós estamos já, todos, né, já estão acompanhando a história aqui, ó, embaixo, talvez não dê para ler. Mas é a história da família Salvem, da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. O nome do livro, trata-se de um livro, o nome do livro é O Poder da Metade, ou no original em inglês, The Power of Half. The Power of Half, certo? É a história da família Salvem, do Kevin, da Joanne, da Hannah, ou Hanan, e do Joey, ou Joseph. Tá bom? Então vamos hoje concluir essa linda história familiar. Nós, no vídeo passado, na quarta-feira passada, nós terminamos o vídeo falando da viagem para a África, a fim de que a família pudesse conhecer a realidade das aldeias no país de Gana, na África, conhecer aquela realidade de carência, de miséria, para ver como que eles poderiam, da melhor maneira possível, ajudar essas famílias. E o objetivo da família Salvem não é apenas mandar dinheiro para a África ou mandar muitas toneladas de alimento. Não se tratava disso, embora o alimento, a necessidade básica de todo ser humano, é o grande pano de fundo da família Salvem. Eles queriam colaborar para que as pessoas não passassem fome, ou pelo menos tivessem o básico necessário para viver. Foi isso que desde o início moveu o coração de Hannah. Hannah, que era uma adolescente de 14 anos, que foi tocada pela realidade de um mendigo de rua que não tinha o que comer, que estava passando fome, pedindo alimentos ou algum trocado no sinal. Então a fome, acabar com a fome no mundo é o grande projeto, o grande assim pano de fundo que moveu, né? Que foi assim, fazendo com que a família tivesse essa atitude tão grande de vender a mansão, como nós sabemos. Por falar em mansão, no último vídeo também nós dissemos que eles não tinham conseguido vender a mansão, por ser muito grande, por ser muito cara, então estava bem complicado, de modo que eles demoraram 2 anos para conseguir vender a mansão de 800 mil dólares. Mas finalmente eles conseguiram vender depois de muito anúncio, de muita procura, né, de fazer um grande esforço mesmo. No fim eles conseguiram vender. Só que daí venderam por menos, não conseguiram vender naquele preço que eles tinham estimado e pelo qual valia a casa, né? Venderam por um valor menor para conseguir vender.
as crianças, para que eles pudessem, olha aí que coisa interessante, a gente sabe que desde o início da história, a família toda se envolveu no projeto. Não foi uma coisa que o Kevin queria só e a família apoiou ele fazer, ou a Hannah queria fazer e a família apoiou, não. Os 4 membros assumiram como projeto pessoal, um projeto amplo, familiar, que se tornou um projeto pessoal de cada uma das 4 pessoas da família. Aí que tá o bonito, né? Essa coletividade, essa capacidade do um assumir o todo. Esse exemplo. Acho que eu já disse em vídeos passados sobre essa história, que a família Salven não estava querendo fazer isso para ser estrela, para aparecer, para que outras famílias seguissem o seu exemplo. Não se trata disso. Se trata, sim, de que essa família encontrou o seu jeito, o seu modo próprio de fazer acontecer o bem-estar para outras pessoas, de poder sair de si, desinstalar-se, sair da sua zona de conforto para ajudar quem mais precisa. E não só uma pessoa, mas uma multidão de pessoas, como é o caso das aldeias na África. E então, voltando à venda da casa, eles venderam, mas por ter demorado demais para vender a mansão, e o projeto que eles assumiram juntamente com a instituição chamada Hunger Project, ou seja, Projeto Fome, que é o nome da instituição, Projeto Fome, estava vencendo o prazo deles fazerem aquela grande doação de 800 mil dólares, a fim de que o Projeto Fome assumisse na África a construção daquele moinho de milho que eu falava no vídeo anterior, bem como a construção, a mobília, a estrutura de toda uma escola profissionalizante para as famílias de uma das aldeias de Gana, principalmente para que as mulheres pudessem trabalhar e fossem protagonistas. Uma coisa muito importante da família, principalmente da Joana e da Renan, é que as mulheres fossem capazes de elas mesmas dirigirem uma escola, dirigirem um negócio, terem a sua própria fabriqueta, a sua própria empresa, né? Então elas faziam muito isso de ajudar a promoção das mulheres, a promoção das famílias. E pelo fato então que eles tinham prometido para o Projeto Fome 800 mil dólares, eles ficaram muito apertados financeiramente. Eles que meio que no início da história a gente percebe que eles nadavam no dinheiro. Tinha uma mansão enorme, os móveis dele, gente, eram os melhores possíveis. Tinham em casa decorações caríssimas, quadros, esculturas, viagens. Era só querer viajar. Eles não tinham dificuldade, eles não sabiam o que é passar falta do dinheiro, passar necessidade de querer comprar uma coisa e ter que esperar, por exemplo, né? Atividades escolares, atividades esportivas. Então, dinheiro nunca tinha sido problema para eles. A partir do momento que eles colocaram para si que iam viver com a metade, iam fazer com que o poder da metade ajudasse milhares de pessoas, aí sim eles começaram a sentir na pele a falta do dinheiro, o ter que esperar para comprar uma coisa, para realizar um sonho. Então, e eles também não estavam nem um pouco tristes por passar por isso, eles estavam alegres de poder assim viver um pouco com uma certa sobriedade para que outros tivessem o necessário. Esse era o grande foco, né? E eu acho muito interessante, até faço um parênteses aqui, já que é o último vídeo, vou me dar o luxo de exagerar um pouquinho no tempo. Mas eu achei demais da conta. O livro conta que depois que eles decidiram ajudar as pessoas na África e que eles leram muito, estudaram muito e perceberam o quanto a fome era dolorosa no continente africano,
eles então decidiram, em família, os 4 membros, fazerem um jejum de 30 horas de não comer nada. Gente, eu fiquei boba. Eu não acho que eu não toparia fazer um jejum de 30 horas. Você toparia? Para sentir a experiência de passar fome, de ter vontade de comer e não ter nada para comer. E eles tinham, mas eles quiseram fazer essa experiência. É a Rena que conta essa experiência da família. E ela fala assim que quando a fome apertava, a barriga roncava e ela pensava em ir lá na geladeira, pegar um iogurte, pegar uma fruta, que fosse. E na hora da fome você quer comer qualquer coisa, você não escolhe. Aí ela pegava, ligava a música, colocava fone de ouvido e ouvia uma música de sua preferência. Pegava um filme na televisão e ia assistir um filme. Ia mexer no celular, ia mexer na internet. Ia ler um bom livro. Ia caminhar, passear, pegar o cachorrinho e passear. Então o que é isso? Ela é uma maneira que a Rena tinha de driblar a fome, de distrair o cérebro, esquecer um pouco a fome. E aí a Rena fala, mas lá na África, ou onde quer que seja que a pessoa, a família esteja passando fome, eles não podem se dar ao luxo de pegar um filme para assistir, ouvir uma boa música, ler um bom livro. Eles não dispõem de nada disso, porque se o básico do básico eles não têm, eles vão ter uma coisa secundária. Então essa experiência de ficar 30 horas sem se alimentar foi muito marcante para a família e fez com que eles amadurecessem e crescessem e assim robustecessem mesmo a sua vontade de ajudar o próximo. Tá bom, feito esse parênteses, vamos voltar lá para a necessidade que a família começou a passar, né? A necessidade financeira. Então o que Kevin e Joanna fizeram? Chamaram os 2 filhos, a Rena e o Joseph, e falaram para eles que era muito doloroso, mas que a família ia ter que mexer na poupança dos 2 filhos, que era uma poupança em vista da faculdade dos 2, meio que pegar emprestado da Rena e do Joey o valor para completar os $800 mil para o projeto Fome. Eles tinham que abrir mão dessa poupança familiar, dessa economia familiar em vista da faculdade dos 2 meninos, para que não deixasse perecer aquele projeto de ajuda na África. É muito interessante, gente. E os 2, claro, né? Imagina, pai, imagina, mãe. É para isso que nós estamos juntos, vamos lá. Então foi feito um montante no valor total e enviado os $800 mil para o projeto Fome na África. E aí, no final do livro, o Kevin diz que enquanto as crianças estavam crescendo, se desenvolvendo, até eles se formarem na faculdade, esse iria ser o projeto da família, continuar ajudando as pessoas que passam fome lá na África, em parceria com o Hunger Project. E assim eles fizeram. E então, quando as crianças crescessem, a Rena e o Joey crescessem, fizessem faculdade, se tornassem independentes, aí sim eles poderiam ter o seu projeto pessoal, porque eles já estariam prontos para assumir algo deles, porque em família eles já tinham feito algo muito grandioso, né? Então, o final da história é essa, e eu pude perceber ao terminar o livro o grande contentamento, a grande sensação de algo maravilhoso sendo realizado por essa família, porque eles conseguiram, a partir do momento que eles perceberam a terrível desigualdade que há no mundo entre os ricos lá em cima e os pobres lá embaixo, essa discrepância, né, de classe social, essa dureza que é você constatar alguém não ter o básico para comer, um prato de comida, um lanche do McDonald's que seja, um copo d'água limpa, potável. Meu Deus, é doloroso demais. E a família sentiu isso, eu fico até emocionada quando penso, porque eu faço tão pouco, procuro fazer alguma coisa, mas é tão pouco que eu não tenho nem como contar aqui como exemplo.
Antes da pandemia, eu até fazia diariamente os marmitex para os moradores de rua aqui perto da minha casa. Mas agora com a pandemia, e porque eu cuido de uma pessoa idosa, eu não tenho como sair pelas ruas com marmitex para doar. Tenho tentado fazer a minha ajuda solidária de outra forma. Mas é o que o Kevin fala. Ninguém quer que você, como família, abdique dos seus bens, dos seus sonhos para seguir o nosso exemplo. Não é isso. É cada um, cada família, cada ser humano encontrar o poder da sua metade. É o poder da metade. Se eu tenho a metade, o outro vai ter o suficiente. Então começa a ter equilíbrio. Começa a ter equilíbrio entre as pessoas. Dá para diminuir um pouquinho mais essa desigualdade tão gritante no mundo, que não é de agora e que não vai acabar também, mas pelo menos que a gente possa fazer a diferença ajudando o próximo com a nossa metade, com o poder da nossa metade. E viva o poder da metade, e viva a partilha, e viva a comunhão. The power of half. Assim eu termino a história da família Salvem. Peço que vocês comentem, por favor, o que acharam, tá bom? E podem sugerir também alguma história, algum livro, que eu adoro contar histórias e compartilhar as experiências das leituras que eu faço. Eu adoro ler, já estou lendo o meu 7º livro de 2021. Nada mais é do que o terrível e doloroso Diário de Anne Frank, da guerra, né, que é terrível, mas tá valendo a pena também, porque a gente conhece um pouco mais da história humana e que nunca, jamais aconteça tanta atrocidade na humanidade, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E vamos em frente, gente. Obrigada por ter me aturado até aqui. Um beijo e um sopro de vida.